Eu sei que cada lição que nós estudamos na Escola Bíblica Dominical, e um dos motivos que existe a lição da Escola Bíblica é para que haja um só ensinamento dentro da nossa denominação, ligado com os textos que são abordados por estes comentaristas. E eu zelo muito por isso, porque eu sei que muitas vezes esses assuntos que nós estudamos servem para a nossa edificação espiritual. E servem também, meus irmãos, para nós compreendermos que o mesmo ensinamento que está sendo ministrado em nossa igreja está sendo ministrado em todas as igrejas que pertencem à Assembleia de Deus, com exceção de algumas. E por isso, meus irmãos, eu acho muito proveitoso hoje, neste assunto ministério e evangelista. Eu acho que cada dia que termina-se uma escola, deve haver uma palavra de resumo, pelo menos de 10 minutos. E, se possível, pelo pastor da igreja, que às vezes estuda e medita na situação atual da igreja. E também por outro que foi indicado, que tiver também o mesmo interesse de passar para a igreja o que é preciso naquilo que nós aprendemos durante as nossas aulas. Meus irmãos, eu pergunto hoje, na lista de 5 chamados para o ministério, será que o ministério de evangelista é um ministério bonito? É? Quantos irmãos acham que é bonito? E será que ainda é importante para a igreja atual? Será que é importante para a igreja atual? E quantos estão desejando ser evangelistas hoje? Poucos. Viu? Qual é a maior posição, irmãos? Que alguém acha, agora já não é pastor, já não é presbítero, já não é ancião, já não é profeta, não é doutor. Agora muitos estão trocando os nomes, viu? Pastores que agora querem ser chamados de bispos, né? Missionários, ou melhor, missionário quase que ninguém quer, é símbolo de sofrimento, apóstolo, e mais o que? Bispo primários, né? Primários, bispo primários. E agora chegou mais um novo aí, irmãos, patriarca. Vai dizer daí para mim, meus irmãos. Isso, meus irmãos, trata-se de quê? De vaidade, meus irmãos. Tudo que não está escrito, irmãos, é vaidade humana, é status, é posição. Hoje, ser um pastor, muitos olham assim, mas tem tantos pastores aí que são pessoas tão simples, tão humildes. Então vamos nos colocar numa posição maior e vamos dizer agora que não são mais pastores não, viu? Que pastor começa com o exemplo de ser pastor de ovelha, né? O exemplo de ser pastor, parece que quando a gente estuda, o exemplo de pastor é ser pastor de ovelha lá no deserto, apacentar rebanho dos outros, né? Só Jacó que apacentou o rebanho dele e do sogro dele, né? Mas, irmão, ser pastor é uma honra, ser evangelista é uma honra. E hoje, quando a pessoa é evangelista, ele está com o maior desejo de ser pastor. Os irmãos observaram isso? E quando ele não é pastor, ele não sucede. O meu desejo não é ser evangelista, é ser pastor. Pastor é que é bonito, o nome de pastor. Evangelista, é desbravador, é fundador da igreja, é a pessoa que ganha alma, é a pessoa que vive no sofrimento de não ter nem uma igreja para apacentar. Chega no aniversário dele, não tem presente, não tem nada.
E alguém acha que é desprezível. Irmãos, o que é mais importante é estar na posição que o Senhor chamou. É tão bom estar na posição que o Senhor chamou. Irmãos, quando eu olhava para o meu pai, simples, veio para a igreja, se converteu e teve uma chamada de Deus para ser evangelista. E sabe onde começou a chamada, meus irmãos, de meu pai? Foi aqui, na subida de Nova Brasília. Ele mesmo colocou o nome de Alvorada, aonde hoje é conhecido por Alvorada, numa parte do mundo, mas foi meu pai quem colocou aquele nome, Alvorada, porque ele gostava de orar todo dia de manhã cedo. Ele fazia um matutino lá naquela congregação, e ele achou por bem, quando levar para a reunião, qual é o nome que vamos escolher. E o nosso evangelista Antônio, irmão do Barroso, que aqui, ou melhor, é nosso irmão Antônio Luiz Meirelles, ele disse: vamos colocar a Alvorada, porque o irmão João gosta muito de orar de manhã, pela manhã, na alvorada do dia. Então vamos colocar a Alvorada. Hoje está conhecido, mas meu pai não demorou muito aqui em cima do lugar que ele começou. Ele foi para onde? Para o Espírito Santo, onde não existia nenhum evangélico, ou melhor, não existia igreja evangélica, já existia algum crente e que vieram e ficaram naquele mundão esquisito, sem ter igreja para cooperar. Meu pai fundou uma igreja e saiu dali, meus irmãos, foi para Água Boa, e lá hoje não se sabe quantos mil, porque o livro não me diz quantos já passaram por aquela igreja, mas existem 15 congregações que foi no começo, aonde começou o meu pai, lá no Maranhão, São Sebastião do Maranhão, onde está o pastor Jailson. Ele também, meus irmãos, começou aquele trabalho. Eu fui lá várias vezes, e hoje é um grande trabalho. Existem muitos crentes. O pastor Jailson tem sido um desbravador de criar trabalhos, e até um trabalho lá em Colônia, onde meu pai deixou o trabalho e foi fechado, o pastor Adilson abriu agora há poucos dias. Irmãos, evangelismo é crescimento de almas através de seu trabalho. Todo evangelista que trabalha pela chamada de Deus, ele vê o resultado. E hoje, meus irmãos, nós estudamos muitas lições. Quando termina a lição, terminou o assunto, e a gente bota no arquivo de quê? Arquivo de quê, irmãos? Do esquecimento, irmãos. Se perguntar: o que é que você estudou a semana passada? Estou procurando aqui na memória. Sua memória está igual computador com vírus, viu? Está cheio de vírus. Não dá para gravar mais nada enquanto não tirar os vírus. Irmão, vamos tirar os vírus da nossa memória e vamos colocar, meus irmãos, a lembrança. Eu vi um filme essa semana que cortou o meu coração, isso está na minha alma. Irmãos, crente, foi agora em março, crente perdendo a vida por amor do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Crentes, meus irmãos, que não tiveram suas vidas por preciosas, enquanto nós aqui não estamos com o sentimento, muitas vezes, de nem orar por esses evangelistas, por esses missionários, por esses homens que estão sofrendo juntamente com a esposa, com a família, perdendo a vida, conforme eu vi essa semana, ontem mesmo, mais de 10 morrendo, e o sangue tornando, porque eles não quiseram negar o nome de Jesus, irmãos. E quando nós estamos brincando aqui no Brasil, coisas que não convêm, e muitos crentes estão aderindo, aceitando, porque estão desocupados das coisas espirituais. Irmãos, quanto mais nós gostamos das coisas materiais deste mundo, nós vamos ficando alheios àquilo que o Senhor quer fazer na igreja. Será que Jesus não quer salvar? Ele quer salvar, irmãos. Ele pode salvar. Ele pode salvar perfeitamente aqueles que por ele se chegam a Deus,
E quem são os enviados para pregar o Evangelho? Eu e você. Somos nós, irmãos. Agora faça uma conjectura, medite. Tem quanto tempo você não fala de Jesus para os seus vizinhos? Veja onde você mora, se alguém te conhece como crente. Veja se onde você trabalha, alguém te conhece como crente. Veja se na sua faculdade alguém te conhece como crente. Veja se você tem coragem de dizer que Jesus Cristo é o Salvador. Veja se alguém diz: eu quero ouvir a pregação da irmã fulana de tal. Porque o testemunho muitas vezes, irmão, não dá a segurança para aquela mulher dizer algo de Jesus. Porque eu tenho visto muitas pessoas dizer: será que a dona fulana é crente? Andando daquele jeito, procedendo daquele jeito. Será que ela tem coragem de dizer que é crente em algum lugar? Meus irmãos, o povo de Deus é um povo salvo, escolhido para pregar o Evangelho. Não existe outro povo na terra. O povo que Jesus tem para pregar o Evangelho é a igreja. É a igreja. Na igreja estão os evangelistas, na igreja estão os pastores, na igreja estão os presbíteros, diáconos. Muitos dizem assim: eu já tenho 3 anos que sou presbítero, parece que o pastor não me enxerga para ser um pastor. Eu tenho uma escola teológica que eu frequentei, eu tenho um curso na minha casa. Irmão, o curso é muito bom, mas o curso não te garante a chamada. O que te garante a chamada é você chegar diante de Jesus e dizer: eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor quiser eu faço, o que o Senhor quiser eu estou à sua disposição. Irmãos, aquela chamada dos 70 foi muito importante, e eles voltaram com alegria, muita alegria. Voltaram cheios de alegria, porque ele viu que os sinais que Jesus falou com eles, todos se cumpriram. Mas se o Senhor Jesus falou a palavra que eles precisavam de ouvir, sabe qual foi, irmãos? Os irmãos sabem. Alegrai-vos, não somente por isso, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito em todo o mundo. É assim, irmãos, que está escrito na palavra de Deus. Alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no céu. Aleluia. Para quem prega o Evangelho, irmãos, para quem faz a vontade do Senhor, tem um nome escrito no céu. Portanto, meus irmãos, que esta lição de hoje não seja mais uma, mas que pensemos que a igreja, ela precisa pregar o Evangelho. Agora, meus irmãos, o Evangelho precisa de algum acréscimo humano? Precisa, meus irmãos, de algum enfeite humano? Irmãos, o Evangelho é pureza. Você comece a estudar o que significa Evangelho. É coisa sem mistura. Irmãos, o Evangelho não precisa de mistura. Viu? O grande ministro estava lendo uma passagem brilhante, muito brilhante, né? Sobre o profeta Isaías, que falava aquela mensagem concernente Jesus. Mas aquele ministro não sabia discernir o que ele estava lendo. E Filipe, quando viu passar aquela carruagem e o homem com aquele livro santo na mão, ele correu. A Bíblia diz que ele não andou devagar, não, ele correu, irmão. Ou o evangelista corre em favor de uma alma, ele corre. Ele correu, e quando chegou perto do homem, que era uma autoridade grande, ele disse: entendes tu o que lê? Ele não disse eminência, ele não disse, meus irmãos, palavras bonitas. Ele disse: entendes tu o que lê? Porque a mensagem era curta, a mensagem era objetiva, a mensagem precisava de atingir o coração do homem. E ele disse: como poderei entender se não há quem me explique? Irmão, quem estava ali para explicar? Era um homem igual ao ministro, com o dedo cheio de anelão, com o status de representar a rainha, que ele estava ali representando. Não, ele agora estava cuidando da alma, não era da posição dele, era da alma. Filipe queria cuidar da alma, e ele disse: como poderei eu entender se não há quem me explique? E o homem disse: senta aqui do meu lado.
Irmão, sempre existe uma vaga para quem prega o Evangelho. É em uma casa, é numa faculdade, é no trabalho. Mas hoje as pessoas que muitas vezes poderão ser usadas por Deus estão fazendo outras coisas que perecem. Mas, irmão, vamos pedir a Deus que haja edificação na igreja com as coisas que permanecem. Quem prega o Evangelho e ganha almas, irmãos, tem coroa no céu muito mais bonita do que qualquer roupa bonita da terra. Tem, meus irmãos, galardão. E quando você cuida de alguém na terra, Deus cuida de você. Aleluia. Deus cuida da saúde. Deus cuida da sua saúde até quando você prega o Evangelho. Deus cuida das suas finanças quando você prega o Evangelho. Deus cuida da sua família quando você prega o Evangelho. Irmão, Jesus conta conosco, porque Ele não tem outro povo. O povo é este. Aleluia. Aqui está o povo de Deus. Vamos despertar. Não vamos deixar que só entre nos nossos ouvidos, não. Irmãos, isto é a palavra de Deus. Aleluia. E quando a palavra de Deus é ministrada, só tem efeito se houver temor. Só tem efeito se houver sentimento. Se não é só palavras vazias que o pregador prega, porque não tem a verdadeira compreensão de quem sabe que Deus fala, e muitas vezes até fala por uma pessoa que ninguém espera. Mas Deus tem seu instrumento e Ele não precisa de dizer. Quem vai falar é o tal que já sabe muito. Quem vai falar é quem tem a chama do Espírito Santo acesa no coração. Ele que tem que falar. Que Deus abençoe esta igreja. Irmãos, que todas as lições não seja mais uma para encher o nosso entendimento das coisas de Deus, mas que seja para o despertamento de fazermos alguma coisa na obra de Deus. Glória a Jesus. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor. Irmão, vamos terminar esta